Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Carol, especialista em qualidade. Em alguns vídeos anteriores nós falamos sobre como fazer um bom SIP, como fazer um bom programa de higienização. Falamos também sobre lugares que têm alguma automação maior, o que nós temos que garantir durante um SIP para que ele ocorra tudo bem. E hoje nós vamos entrar em detalhe nas concentrações dos químicos que nós estamos utilizando. Carol, mas por que você vai falar sobre isso, né? Um assunto tão simples. O fornecedor já me fala qual é a concentração que eu tenho que trabalhar. Por exemplo, uma soda eu tenho que trabalhar numa faixa de 2,5% a 3%. Que segredo que tem aí? Bom, para lugares que fazem a higienização manual, ok, né? Toda vez que você faz a higienização, toda vez que você prepara o químico para fazer essa higienização, você tem que fazer a concentração dele para garantir que está dentro do range, né? Do padrão esperado. Agora, para lugares que tem uma automação maior, todo esse programa de higienização é feito de maneira automática. Então, nem sempre a concentração vai ser realizada toda vez que for ser feito um SIP, por exemplo. O ideal é que se faça essa concentração toda vez, mas se a gente tem uma automação envolvida, a gente tem que saber também trabalhar com ela. E o que nós vemos muito quando nós vamos para campo? Nós vemos parâmetros incorretos de condutividade dos químicos, né? Eu estava falando sobre concentração, agora eu falei condutividade. É isso mesmo, quando nós temos uma automação, nós vamos ter um condutivímetro na linha. Esse condutivímetro que vai ser responsável pelo monitoramento da condutividade durante a circulação do químico. E essa condutividade, ela é relacionada à concentração desse químico. Ou seja, quanto maior a condutividade, maior a concentração do químico. E o que acontece? Muitas vezes a gente tem parâmetros incorretos de condutividade. Isso acontece porque a gente costuma pegar a curva padrão e colocar no nosso programa a curva padrão daquele químico. Essa curva padrão é uma curva já dada pelo fornecedor que correlaciona condutividade versus concentração. Então lá vai estar escrito, por exemplo, que para soda cáustica uma concentração de 2% tem que estar a 95 milisiemens. Então 95 milisiemens corresponde ao 2% e talvez 120, 130 milisiemens corresponderia aos 3%. Essa curva padrão, ela tem que ser uma base para vocês, né, na hora da definição da receita, mas não é ela que deve ser utilizada para realmente colocar os parâmetros no supervisório. Para vocês definirem qual é a condutividade mínima e qual é a condutividade máxima de trabalho daquele químico na sua unidade, né, lembrando que dependendo da qualidade da água, por exemplo, da dureza, das características da água, a gente pode ter uma pequena variação na condutividade. Por isso é importante que vocês façam essa curva de condutividade versus concentração na unidade de vocês. Ok, entendi que a correlação condutividade versus concentração não necessariamente vai estar igual à curva padrão, então eu preciso fazer uma na minha unidade. Mas como é que eu faço essa curva? Então, inicialmente, vocês podem fazer uma curva em bancada, fazer concentrações conhecidas e com um condutivímetro medir a condutividade de cada uma dessas amostras que tem a concentração conhecida. Com isso, vocês vão ter uma correlação entre condutividade e concentração. Mas o ideal é que isso seja feito também com amostras coletadas durante um SIP. Então, eu comecei a fazer um SIP, comecei a circular a solução alcalina. Na hora que ela estabiliza a condutividade, eu coleto essa amostra, anoto a condutividade que estava falando lá no meu supervisório, no meu programa, e vejo
quanto que está a concentração dela. Com a coleta de várias amostras, vocês vão ter uma base de dados para fazer um gráfico de correlação. Para isso, vocês podem colocar os dados no Excel, né? Colocar uma coluna de condutividade e a outra coluna de concentração que vocês encontraram. Com essas duas informações, vocês podem fazer um gráfico de dispersão e a partir desse gráfico de dispersão gerar um cálculo dessa curva, né? Então vocês vão ter ali um cálculo, um valor de R quadrado mais próximo de 1 possível, para vocês conseguirem entender qual que é o cálculo, né, utilizado para transformar condutividade em concentração. E aí esse cálculo tem que estar no programa de vocês. É com esse cálculo que vocês conseguem colocar no programa uma partezinha de concentração do lado da condutividade, né, para facilitar a visualização do operador. Então ele vai estar vendo lá o valor de condutividade e embaixo o valor de concentração. Esse valor, para ser transformado, precisa dessa curva que vocês vão gerar no arquivo em Excel. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários e até o próximo vídeo.